Queridos, no texto bíblico de Lucas, capítulo 10, versículo 2, Jesus orientou seus discípulos a fazerem esse pedido. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus nos orientou a fazermos este pedido, que rogasse ao Pai para que enviasse trabalhadores para a sua seara. Observaram? Nós que temos que fazer este pedido, porque Deus, que é soberano, Ele mesmo já não escolhe e envia as pessoas que Ele quer. Interessante Jesus orientando-nos a fazer este pedido ao Pai. O trabalho missionário seria feito pelos homens e não por anjos. Então, aprove a Deus deixar esta missão para nós. O rogar, orar, pedir a Deus que enviasse trabalhadores para a sua seara. Quando fazemos esta oração e Deus nos atende, certamente Deus chama. E quando Ele chama, não tem como fugir. Jonas tentou fazer isto, conseguiu fugir por alguns dias, mas fracassou na sua missão de fuga. Ele foge pelo mar rumo à cidade de Tarsis, da Península Ibérica, na moderna região da Andaluzia, que situava-se aproximadamente 3.500 quilômetros do porto de Jope. Mas durante a viagem, diz a Bíblia que levanta uma tempestade tão intensa que mesmo os mais experientes marinheiros não puderam fazer nada, a não ser aliviar o peso do navio, jogando pertences no mar para que não morressem. Incrível é que Jonas estava no porão do navio, ali dormindo, e alguém o acorda e todos querem que Jonas responda algumas perguntas. Era incompreensível aquela tranquilidade dele em meio às tormentas. Isto deveria ser alguma coisa concernente à sua fé, seu Deus, pensou eles, e o interrogaram, e descobrindo o motivo do mar revolto, que era a sua fuga da missão dada por Deus, lançaram Jonas no mar. E Deus providencia que um grande peixe o engula. É incrível que ele ficou no estômago deste peixe por 3 dias e 3 noites. Isto, sem dúvida, é um milagre extraordinário, uma obra divina mesmo. Como respirar debaixo d'água por tanto tempo? E ali Jonas estava literalmente sepultado vivo, e ele, arrependido, reconsidera a sua decisão de fugir da vontade de Deus. Tendo se arrependido, ele é vomitado pelo grande peixe numa praia e segue rumo a Nínive para fazer o que um profeta deve fazer, ou seja, pregar a palavra de Deus. Ninguém pode fugir da vontade de Deus, pois a todo custo o que tem que ser feito se fará.
O profeta sabia ter somente uma coisa a fazer e fez. Na minha angústia clamei ao Senhor, disse dentro do ventre do peixe. Se lembrou de que o Senhor é misericordioso e clamou por socorro. Tinha já convicção que a sua oração chegara à presença do seu Redentor, que algo iria ser feito. Deus o coloca agora na rota certa, manda o peixe expeli-lo de seu ventre na praia, e diz a Bíblia que veio novamente a palavra do Senhor a Jonas, e agora ele se levanta e se dispôs a caminho da cidade de Nínive. Logo, pois, no caminho ele já anunciava a palavra de Deus com muita determinação e com toda ousadia, até que a palavra chegou a todo o povo, inclusive chegou no palácio, e o rei de Nínive deu crédito à sua mensagem, ao ponto de declarar um decreto a todo o povo para que se jejuasse e se vestisse de sacos. Inclusive, proibiu até mesmo os animais de se alimentarem. Então o rei manifestou seu arrependimento e com isso Deus aceitou esse arrependimento e não destruiu a cidade. Jonas tinha que cuidar dos desvios espiritual do povo de Nínive, mas do dele próprio. Deus o escolheu, e isto chamamos de chamada soberana, chamada exclusiva de Deus. Foi o caso dos apóstolos também. Nenhum deles estava pensando em servir a Deus de tempo integral, ser obreiros do Senhor. Pelo contrário, cada um cuidava de sua vida. Uns eram donos de barcos, outros pescadores, tinha até coletor de impostos e outros com profissões que a Bíblia não menciona. E Deus resolveu mudar a história, o rumo da vida deles com a chamada missionária. Vemos também um exemplo clássico de uma chamada direta de Deus, foi a de Davi. Quem era este moço? Bem, pelo que se sabe, ele gostava de tocar harpa, era músico, portanto, e tinha como profissão a de cuidar de ovelhas do pequeno rebanho de Jessé, seu pai. Nunca passou pela cabeça dele ser rei, uma vez que para ser rei tinha que ser filho de um rei, e seu pai era apenas um ancião, um homem do campo. Entretanto, um dia aparece na casa dele um profeta idoso chamado Samuel e falou: Deus me enviou aqui para você ser o rei de Israel. E em seguida o ungiu com óleo. Talvez, queridos, ele não tivesse sentido algo, nada naquele momento, uma vez que ele saiu de lá e continuou cuidando das ovelhas de seu pai. E observe o texto de 2 Samuel 5, versículo 4. Tinha Davi 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. 7 anos depois de sua unção, que Davi tornou-se rei de Judá. Ele não reinou em Jerusalém, mas em Hebrom. Isbosete, filho de Saul, foi feito rei de Israel. Isto foi 7 anos e meio antes de Davi começar a reinar em Jerusalém sobre toda a nação de Israel
e sobre Judá. Davi tinha cerca de 23 anos quando matou Golias, e lemos que tinha 30 anos quando começou a reinar em Judá, em Hebrom, e 7 anos e meio mais tarde tornou-se o grande rei sobre todo Israel. Mas era um chamado, e a unção que estava nele apareceu e se revelou. Era um chamado. Sua vida mudou desde o dia que ele matou o Golias, mas até chegar ao trono teve que se refugiar e depender muito de Deus para não ser morto, mas cumpriu sua missão, cumpriu de forma especial, ao ponto de ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. Enquanto muitas pessoas se autodenominam pastores sem terem qualquer chamado da parte de Deus, Moisés foi o tipo que é chamado, mas reluta para não ir. Deus o chama, mas ele não quer, ele resiste o quanto pôde, deu as maiores desculpas para Deus. Eu não sei falar, tenho problemas de língua presa, como vou me apresentar assim diante de um faraó poderoso? E é bom que se diga que quando Deus o chamou, o enviou para libertar Israel da escravidão do Egito, Moisés já estava com 80 anos de idade, portanto um ancião, mas isso para Deus não importa. Não há impossível para Deus. Ele usa um idoso com poder e graça, como ele pode usar uma criança. E Moisés foi e se tornou o maior legislador e o maior profeta do Velho Testamento. Há também o chamado daqueles que se dispõem. Exemplo, os levitas. Os irmãos lembram quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus? Arão, seu irmão, que era o sumo sacerdote, fez um bezerro de ouro porque o povo pressionou muito. Ao descer, Moisés ficou indignado com a idolatria no arraial de Deus, ao ponto de quebrar as tábuas com os 10 mandamentos escritos por Deus. E naquele momento Moisés disse: quem é do Senhor passa para cá. Somente os levitas passaram. E os levitas receberam uma missão dolorosa, o de matar aqueles idólatras. Feito isto, Deus disse: porque vocês se posicionaram por mim, eu vou separar vocês agora. Vocês não terão herança na terra, eu serei a herança de vocês. Então isto foi considerado um grande prêmio para eles que foram voluntários na obra de Deus. Como aconteceu com o profeta Isaías, que se voluntariou também, pois observa isto aqui. Isaías, ele teve uma visão. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o trono. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E evidentemente
Isaías ficou impressionado, atônito com esta visão e chegou a dizer: eu vou morrer, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas o que aconteceu em seguida, meus amigos e irmãos? Então, um dos serafins voou até ele, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na sua boca e disse a Isaías: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Na verdade, o serafim já estava dando uma pista, um sinal para Isaías sobre o seu chamado divino. Isto porque depois Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias! A pessoa que tem experiência dramática na sua chamada, como Isaías, que viu o Senhor e os serafins. Paulo também teve uma chamada assim. Ele disse que ouviu a voz, viu o clarão da presença de Deus e viu Jesus. Em Atos 9, versículo 8, diz o seguinte: então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Mas Paulo mesmo depois declara em 1 Coríntios 9:1: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? E também em Atos 22:17, podemos ver parte dessa sua história. Então ele disse que viu. Foi uma chamada gloriosa. Em Lucas 1, do versículo 26 ao 31, nós lemos a seguinte história tremenda. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o seu nome de Jesus. Quando o anjo falou com Maria, queridos amigos e irmãos, os noivos só teriam contato carnal depois de 1 ano das núpcias. Essa era a lei da cerimônia do matrimônio. O texto não nos diz que ela perturbou-se com a presença do anjo Gabriel, mas unicamente com a mensagem que acabou de ouvir. Perturbou-se. É uma palavra muito forte, não é mesmo? Porque a mesma palavra é usada, por exemplo, em outras situações. Olha aqui, Mateus 2:3 diz: quando os reis magos falaram com Herodes sobre o recém-nascido Jesus rei,
diz o texto que Herodes perturbou-se. E em Mateus 14:2, quando Jesus andou por cima das águas, os discípulos ficaram perturbados, achando que era um fantasma. E em Lucas 1:12, quando o anjo apareceu ao sacerdote Zacarias para dizer que sua esposa, já idosa, seria mãe, e ele seria pai de João Batista, diz que ele turbou-se, ou seja, perturbou-se. E é claro como que uma moça virgem não se perturbaria ao receber uma notícia assim. Olha, você vai ficar grávida, mas do Espírito Santo, e terá um filho que será o Salvador do mundo inteiro. Até Jesus perturbou-se um dia, sabia, amigos? Ao declarar que seria traído por um dos seus discípulos, o texto de João 13:21 diz: tendo Jesus dito isto, perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Também diante do túmulo de Lázaro, quando Jesus viu Maria chorar, diz João 11:33, que ele perturbou-se e agitou-se no espírito. Maria não questionou seu chamamento. Pelo contrário, Maria proferiu uma frase que entrou para a história da humanidade. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Verso 38. Cumpra em mim, ou faça isso acontecer em mim. Isso é acolhimento pleno da palavra de Deus, do chamamento. Sem dúvidas, Maria é o modelo para o cristão sobre o que é acolhimento da palavra de Deus, a aceitação do seu chamado para a obra. Maria aceitou a sua parte na missão que lhe fora solicitada. Sua resposta foi simples e foi muito rápida: sou a serva do Senhor, faça-se segundo a sua vontade. Que coisa linda, não é mesmo? E graças à aceitação de Maria, Jesus Cristo nasceu, que é o nosso bendito Salvador e de todos aqueles que desejarem. Saiba, meu querido irmão, todos nós temos um chamado. O apóstolo Paulo disse isso, deixou bem claro. Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Segundo Timóteo 1:9. Paulo aqui explica que Deus nos salvou e nos chamou. Então, nosso dever é o de aceitar esse chamamento e nos colocarmos à disposição do Senhor e permitir o agir dele. Ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações. Ide é um imperativo, é uma missão dada para todos os servos de Deus. Quando Deus diz na sua palavra, ide pregai o evangelho a toda criatura, ele estava dizendo isso para mim, para você e a todo aquele que um dia tornou-se seu discípulo e todos aqueles que ainda se tornarão.
é uma missão para os seus, é responsabilidade de todos o crescimento da igreja, e o Senhor nos convocou para esta missão. Amém? Vamos falar com Deus, encerrando este breve momento. Bendito e eterno Deus, não queremos fugir do nosso chamamento, mas queremos desempenhar a obra que o Senhor nos chamou. Não queremos ficar fora deste chamado, Pai querido. Ajuda-nos a cumprir, como Moisés relutou no início, mas depois abraçou a causa. Deus, se há aqueles que são chamados, que nos ouvem neste momento, ó Deus, e estão inativos, parados, que o Teu Espírito Santo venha falar com estas vidas e que eles possam dizer como Maria: sou a serva do Senhor, faça-se segundo a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fiquem na graça, na paz e misericórdia de Deus, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que você não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que você não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso,
chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz.